Bom dia a todos os que assistem ao programa Refrigério e Paz, que vai ao ar todos os domingos às 6h30 da manhã na TV Cultura. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida nesta manhã, que está baseada no Evangelho, no livro dos Juízes, no capítulo número 8, apenas o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: E vindo Gideão ao Jordão, o atravessou, ele e os 300 homens que estavam com ele, cansados, mas ainda perseguindo. Eu vou repetir. Vindo Gideão ao Jordão, o atravessou, ele e os 300 homens que estavam com ele, cansados, mas ainda perseguindo. Esta é a palavra de Deus, que está falando de um homem que foi levantado por Deus no meio de uma crise política, de governo, no tempo dos juízes, a conhecida época dos juízes, em que diz a Bíblia, cada um fazia do seu jeito e o povo não dava valor à lei ou à lei de Deus. Então Deus levantou alguns homens, ao longo de 300 anos eles governaram, sendo um após outro, comandados pelo próprio Deus. Este homem foi escolhido por Deus, chamado Gideão. Ele era simples, era de uma tribo simples, ele não tinha familiares ricos, ele não tinha riqueza ele mesmo, mas ele foi com muita luta, provando se realmente aquela era a vontade de Deus, que ele fosse o novo líder, o novo juiz de Israel. Ele foi. E Deus o mandou que ele fosse guerrear contra os midianitas, que estavam, ano após ano, vinham destruindo as lavouras do povo de Deus. Eles entravam, diz a Bíblia, como gafanhotos, eram muitos, e eles enchiam o vale, e então eles destruíam, matavam os bois, as ovelhas, destruíam os campos de cevada, até que Deus, como disse, levantou a Gideão e disse para destruir o inimigo, no caso os israelitas. Então ele se levantou, ele levantou um exército de 32 mil pessoas, 32 mil pessoas, mas Deus falou, é muita gente, não precisa disso tudo, pergunte aí quem é que está com medo e mande voltar para casa. Então naquele dia ele perguntou e voltaram para casa cerca de 22 mil pessoas. Então ficaram 10 mil pessoas, 10 mil soldados. Mas Deus falou ainda com Gideão, que tinha muita gente, ainda tem muita gente. É preciso tirar só aqueles que realmente estão preparados, são adequados, são aptos, os melhores na verdade. Então leve-os para beberem água, e aquele que se abaixar como um cachorro que lambe a água, aquele que lamber a água, trazendo a água com a mão à boca, esse você separa à parte. Mas aquele que se ajoelhar e ficar desatento e baixar a cabeça até a água e demorar e for uma pessoa que não presta atenção, esse não serve. Naquele dia ficaram apenas 300 homens com Gideão. Apenas 300 homens era o suficiente para Deus debelar toda a guerra. Ali estava o Senhor à frente de tudo. Esses homens, eles vão aos midianitas e ganham a guerra. Eles derrotam os midianitas. Eles botam para correr todos os midianitas, quase, na verdade, com estratégias muito dirigidas por Deus. Mas esses homens cansaram. Esses homens carregavam tochas, carregavam jarros, cântaros de barro que eram pesados, com tochas dentro para iluminar numa hora certa em que a batalha fosse decisivamente concluída. E carregavam também trombetas, diz a Bíblia. E eram soldados e tinham que correr, e certamente tinham espadas. Agora, eles cansaram. Tem uma hora em que os servos de Deus também cansam.
Este é o primeiro ponto que quero destacar aqui nesse texto. Os escolhidos de Deus, os servos de Deus, os filhos de Deus, aqueles que batalham, aqueles que estão à frente da guerra santa, eles também cansam. E está contido na Bíblia várias histórias de homens inspirados por Deus, de homens santos, de homens dedicados, de profetas do mais alto nível moral e espiritual que cansaram. Um deles é Elias. A Bíblia diz que Elias foi aquele homem que empreendeu uma luta contra os deuses pagãos da época, dos povos animistas, e desafiou para um confronto em público e disse: o Deus, clamem aí vocês pagãos, disse ele, ao Deus de vocês, a Baal. Se ele vier e descer fogo do céu e consumir esse altar que vocês construíram, então ele será o nosso Deus. Mas depois que eles lutaram e se cortaram e se ajoelharam e se penitenciaram e não houve nada, não houve nenhuma manifestação de Baal, então Elias disse: agora o meu Deus, derramem água bastante sobre o altar, então eu vou clamar ao Senhor. Se ele fizer descer fogo do céu, ele será o nosso Deus. E assim foi feito. Deus fez destruir todo aquele altar e houve manifestação, e os pagãos, eram 800 homens, eram 800 profetas, foram destruídos, foram mortos por causa que afrontaram o grande Deus Jeová. Depois desse episódio, Elias, diz a Bíblia, sai para o campo, ele foge, ele tem medo porque a mulher do rei, a rainha Jezabel, disse que mataria. Ela pôs a polícia dela atrás de Elias. Ela disse: eu quero a cabeça de Elias em 24 horas. E assim ele fugiu, e quando estava muito cansado, porque os justos também cansam, ele disse: Senhor, eu quero morrer, eu não sou melhor do que meus pais, chegou a hora. Então, muito cansado, ele sentou debaixo de uma árvore, diz a Bíblia que ele dormiu. Mas Deus não se fez emocionar com aquelas palavras de Elias. Deus mandou que corvos levassem, que anjos levassem alimento para ele. Então, Deus mandou alimento no deserto para o seu servo Elias. Foram por 2 vezes que Deus mandou. Agora, ele se levantou, ele foi. Outro homem que cansou foi Moisés durante uma batalha. Ele estava com as mãos levantadas e enquanto ficava com as mãos levantadas orando, a Bíblia diz que Israel ganhava a guerra lá embaixo. Mas as mãos dele cansaram. E foi preciso que 2 homens, Arão e Ur, segurassem as mãos, que eram muito pesadas. E assim a guerra foi ganha. Outro homem que está na Bíblia, que ele cansou, foi Davi. Por incrível que pareça, o guerreiro mais célebre da Bíblia, mais importante, diz a Bíblia que ele combateu com os filisteus. E os filisteus guerrearam e Davi ficou exausto, ficou cansado. Está em 2 Samuel 21:15. Está dito também na Bíblia que Jesus cansou. É quase inacreditável, quase ninguém fala nisso, a gente não dá valor, mas Jesus era homem, perfeito Deus. Então ele cansou depois de uma viagem. Ao meio-dia, diz a Bíblia, ele cansado sentou-se à beira do poço de Jacó e empreendeu o célebre diálogo com a mulher samaritana. Em segundo lugar, o que esse texto me fala é que os guerreiros de Deus, os escolhidos, esses que são os melhores para a guerra, eles nunca desistem. O texto diz que eles cansados, mas ainda estavam perseguindo. Isso aqui é digno de nota. Houve um homem que a vida dele foi lutar contra os inimigos que eram os da sua própria casa. José, que era o filho mais novo de Jacó, o pai dele tinha 12 filhos, era odiado pelos seus 11 irmãos. Os seus 11 irmãos fizeram muitas tramas contra ele, ao ponto de quererem matá-lo. Depois não conseguiram, venderam como escravo. Ele foi parar como escravo no Egito. Ali no Egito ele passou por provas muito pesadas. Uma delas, a mulher do seu chefe, quis levá-lo para a cama, mas ele rejeitou.
ele não desistiu de ser santo. Ele não desistiu da sua integridade. Ele não desistiu de lutar contra ele mesmo. E assim venceu. O apóstolo Paulo é um homem que nunca desiste. Se a gente ler as coisas que ele passou, ele disse, só de uma vez, ele disse que levou 5 quarentenas de açoites, menos uma, ou seja, 39 vezes 5, ele disse que levou, acho que uma de cada vez. Então, isso foi uma das coisas, fora os naufrágios, as perseguições, as lutas, os embates, as tempestades. Uma vez ele foi picado por uma serpente venenosa e foi curado. Mas ele diz assim no livro de Filipenses, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu o haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é preciso dizer que o Senhor Jesus também, falando de discipulado, disse no livro de Lucas capítulo 9, verso 62, o seguinte: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele quer dizer o seguinte: se você olhar e desistir, você não é do reino de Deus. Os desistentes, os que se envolvem com questões deste mundo, desta terra, os que olham para as coisas temporais, porque as coisas temporais acabam. A Bíblia diz, devemos olhar para as coisas lá de cima, porque elas são eternas. Os que olham para as coisas temporais, se envolvem com elas, que estão envolvidos com os problemas desse mundo, eles não aguentam uma luta até o final. Eles vão até certo ponto. Ele faz uma campanha de oração, mas chega no nível em que ele desiste, porque ele não está preparado. Agora, eu quero falar sobre esses guerreiros que nunca desistem, que são os mesmos que está escrito e eram apenas 1% de todo o exército que Gideão tinha a seu favor. Na verdade, era menos de 1%. O exército total tinha 32 mil pessoas. Aqui está dito que Deus escolheu, no final das contas, sobraram apenas 300. Então, é importante notar que Deus não está preocupado em que tenhamos ao nosso redor muita gente. Ele não está preocupado se para a guerra vai uma multidão. As multidões seguiam a Jesus, mas Jesus não gostava de ser seguido pelas multidões. Ele disse, vocês me seguem só porque eu faço comida para vocês. Mas eles não queriam ser os discípulos de Jesus. Ou seja, quando ele escolheu pessoas para ganhar o mundo com uma simples ordem, ir de pregar o evangelho a toda criatura, ele escolheu apenas 12. Então ele podia ter escolhido 3.000 no dia de Pentecostes, logo depois da sua ascensão, tinha 3.000 pessoas, mas ele podia ter arrebanhado na sua época 5.000, 10.000 se quisesse. Havia sempre gente atrás dele, mas não é com muita gente, não é porque tem muita gente na guerra, pode ter, é melhor às vezes, né? Que Deus vai ganhar a guerra.